Muito bem, irmãos. Nós então estamos caminhando pela carta que Paulo escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, ou às pequenas igrejas de Éfeso, uma vez que Paulo não escreve aqui para apenas uma igreja, mas para igrejas daquela região. Os irmãos se lembram do contexto de Éfeso? Vamos testar a memória dos irmãos. Edilene sempre puxa a minha orelha quando eu faço perguntas à igreja. Por quê? Porque eu estudei, me preparei ao longo da semana para dar o estudo. Vocês estavam envolvidos com as coisas de vocês, né? Com o trabalho de vocês, enfim, com as responsabilidades de vocês. Então ela fala que é cruel da minha parte quando eu chego e pergunto alguma coisa à igreja. Mas eu vou perguntar, porque ela não está aqui. E porque é didático. É didático, é apenas para saber se isso está bem claro aí na mente de vocês. Primeira pergunta: qual era a condição de Paulo quando escreve essa igreja, essa carta? Preso, Paulo estava preso. Paulo escreve 4 cartas da prisão. Segunda pergunta: qual era o... Na hora que eu falo assim, segunda pergunta, os irmãozinhos olham para... Qual era o contexto de Éfeso? Qual era a realidade da cidade de Éfeso? Pelo menos aquilo que mais se destacava em Éfeso. Idolatria. Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade de peregrinação. Era ali um centro de adoração à deusa Diana. Havia ali um grande templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo, e pessoas, caravanas de vários lugares iam para Éfeso para adorar essa deusa, o que fazia com que o comércio da cidade se movimentasse bastante, né, com a venda de quinquilharias, enfim, que remetem à deusa e ao templo, e também com o comércio de comidas e bebidas, pousadas, enfim, das pessoas que iam ali para aquela cidade, o que fazia com que a pregação do evangelho ali fosse ainda mais difícil. Paulo está escrevendo então para essa igreja, encorajando os irmãos, animando os irmãos. Não havia nenhum problema grave, como a gente vê, por exemplo, nas igrejas da região da Galácia ou na igreja de Corinto, onde haviam grandes problemas doutrinários a serem tratados. Aqui não havia nenhum grande problema. Paulo escreve para cuidar daquela igreja, para pastorear aquela igreja. E Paulo deixa muito claro dos versículos 1 a 14 que um dos seus objetivos principais quando escreve a igreja de Éfeso é mexer com o coração daquela igreja, com os membros daquela igreja, de maneira que eles se lembrem do grande sacrifício que Deus fez por eles, por meio de Jesus. Tanto que Paulo faz essa adoração aqui, né, dos versículos 3 a 14, adorando ao Senhor, para trazer os irmãos, enquanto Paulo adora, ele tenta trazer os irmãos a essa adoração também. Lembrem-se, irmãos, do grande sacrifício que Deus fez em favor de vocês, por meio de Cristo Jesus. Essa adoração vai do versículo 3 ao versículo 14. Agora, irmãos, a partir do versículo 15 ao versículo 23, Paulo sai dessa adoração, desse louvor, e Paulo entra no momento de oração. O que nos faz inferir, entender, que as duas coisas caminham juntas. Porque, veja, ele investe todo o primeiro capítulo da sua carta. Claro que você sabe que quando a carta foi escrita, ela não foi escrita em capítulos, né? Mas hoje, a Bíblia que nós temos nas mãos, né, dividida em capítulos e versículos, que é para facilitar o entendimento, a leitura e o entendimento, ele passa, então, essa primeira parte da carta, o capítulo 1 inteiro, dividido nesses 2 temas, adoração e oração. É claro que isso não aconteceu de forma distraída. É claro que o Espírito Santo guiou Paulo para que Paulo nos fizesse enxergar a importância da adoração, do louvor e da oração, de como essas duas coisas caminham juntas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós temos a tendência a dar muito mais valor, interesse, holofote para o momento de adoração. Não é assim? Quando eu digo, lembre-se sempre, irmãos, quando eu digo nós temos, eu não estou me referindo necessariamente a você e a mim. Eu falo em nome da igreja do Senhor, espalhada por todo o planeta. Então nós temos essa tendência
a darmos mais valor ao louvor. Então, o momento de louvor, as pessoas que participam do momento de louvor, elas vão lá para frente da igreja, elas têm um microfone, elas têm luzes sobre a cabeça delas, a igreja toda está voltada para elas, não é isso? Então, cria-se aquele ambiente onde, muitas vezes, a pessoa pode se pensar que o louvor é um momento mais importante do que o momento de oração. E isso fica claro em algumas igrejas, quando nós vemos que os ministros de louvor, como são chamados, eles são verdadeiras estrelas da igreja. Alguns deles, em algumas igrejas, contratados pela igreja. Não sei se vocês sabem disso. Sabiam disso? Que em algumas igrejas os cantores são contratados? Eles não são membros da igreja? Pois bem, irmãos, as duas coisas caminham juntos. Aquele senhorzinho, aquela senhorinha que todos os dias, ou todas as noites, ou todas as madrugadas, lá no seu quarto secreto, no seu lugar de oração, no seu lugar de batalha, coloca o seu joelho no chão e intercede, ela tem igual valor diante de Deus do que aquele cantor, aquele músico que está aqui na frente, nos levando, pela ação do Espírito Santo, a adorar o Senhor. Porque as duas coisas caminham juntas. Então, Paulo vinha tratando sobre uma grande adoração e agora inicia uma grande intercessão pelo povo de Deus. Louvor e oração caminhando juntos. Paulo diz que conhece a fé e a resiliência dos crentes de Éfeso. Resiliência é determinação, luta, perseverança. Paulo conhece, então, a fé e a resiliência dos crentes de Éfeso, a despeito do contexto idólatra em que eles viviam em amor. É o versículo 15, que está nos dizendo isso. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, ou seja, Paulo está dizendo aqui no versículo 15, olha, toda essa doxologia, toda essa adoração, tudo isso que nós falamos até aqui, ele vai encerrar falando do selo do Espírito Santo, Lembram disso? De que nós podemos ter a segurança de que somos salvos, porque o Espírito Santo sela isso no nosso coração. Por isso, eu tenho convicção de que vocês são crentes no Senhor Jesus, até porque as notícias que me chegam, as informações que me chegam, são de que vocês têm vivido em amor, são de que vocês são, de fato, uma igreja, e não um grupo de pessoas que se reúne ocasionalmente, semanalmente, para prestar culto. Isso é um grupo de pessoas. Igreja vive em amor. Igreja cuida um do outro. Igreja sente falta um do outro. Ok? É isso que Paulo está dizendo aí, então, no versículo 15. Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo, então, dá graças a Deus por essa igreja e diz estar orando por aqueles irmãos. A partir de agora, ele vai dizer o porquê de ele estar orando. Antes de eu avançar para dizer o porquê de Paulo estar orando, eu vou fazer uma pergunta a você, não precisa me responder, tá? Você ora pelos irmãos da sua igreja? Você tem o costume de orar pelos seus irmãos? Você tem o costume de orar? Você... Amém. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é um dos ministérios mais necessitados da igreja. Necessitados da igreja. Você vai encontrar igrejas aí que tem 5, 10, 12, 15, 20 músicos. Você vai encontrar igrejas que tem 5, 10, 15, 20 pessoas que estão capacitadas a pregar. Vão ter 5, 10, 15, 20 pessoas que estão capacitadas a dar aula na escola dominical. Mas você vai encontrar uma meia dúzia de 2 ou 3 que intercedem diariamente pela igreja. Diariamente pela igreja. E eu não estou dizendo, irmãos, de citar nome por nome, porque num universo aí de 100, 100 e poucas pessoas, é difícil mesmo você se lembrar de todas elas, Eu, não é raro eu terminar minha devocional e aí eu começo a fazer alguma outra coisa e falo, não, esqueci de fulano, esqueci do Israel. Aí volto para a oração e oro pelo Israel, porque eu oro nome por nome. Mas claro que para você fica mais difícil isso. Mas você ora pela igreja, irmãos, coloca a igreja diante de Deus em oração. Isso é uma responsabilidade de todos nós, irmãos. E é uma responsabilidade, inclusive, um compromisso, inclusive, que você firmou diante de Deus e do conselho quando você
Professor, sua fé é aqui. Você respondeu 4 ou 5 perguntas e uma delas é: promete sustentar a igreja com as suas orações? Então é bom a gente pensar nisso também, ok? Paulo é um exemplo de alguém que ora pela igreja. E pelo que Paulo ora? Ele vai começar a sua lista aí no versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, Paulo ora para que Deus lhe conceda, ou conceda à igreja, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu coloquei aí, destaquei aí o no pleno conhecimento dele. Por quê? Porque nós precisamos enfatizar, mais uma vez, por causa do contexto em que nós vivemos, que quando Paulo está falando de revelação aqui, Paulo não está se referindo a novas revelações. Definitivamente. Paulo está dizendo aqui das revelações nele, do conhecimento nele, daquilo que Deus se permitiu revelar por meio de Cristo, o Verbo encarnado, e por meio de Cristo, a palavra, o Verbo literal que nos foi entregue pelo Espírito Santo de Deus. Então é dessa revelação que você tem nas mãos que Paulo está tratando. E do pleno conhecimento dele, Cristo. Por quê? Porque você só irá conhecer mais de Cristo lendo a revelação. Apenas a revelação faz com que você conheça mais de Cristo. Por quê? Porque, muito embora Cristo seja um personagem histórico, muito embora Jesus, né? Cristo é o Messias, Jesus é o nome de batismo, né? O CPF. Muito embora Jesus seja um personagem histórico, Jesus existiu. Fora a Bíblia, além da Bíblia, a parte da Bíblia, existem livros de história que tratam da presença de Cristo, do homem Cristo. Livros não inspirados tratam do homem Cristo, homens que escreveram na época em que Cristo andou por essa terra, pouco depois que Cristo andou por essa terra, esses homens registram em seus livros a existência de um homem por nome Jesus, que andou pela Palestina e que acumulou uma multidão de seguidores, enfim. Então, Cristo não está apenas aqui. Existe um Cristo histórico. Mas o Cristo Messias, o Jesus Messias, o Jesus Cristo, esse só aqui. Esse só aqui. Porque o seu conhecimento e o aprofundamento do seu conhecimento é de ordem espiritual. O homem natural não tem capacidade para entender, para conhecer mais de Cristo, porque isso é dado de forma espiritual. E essa é, irmãos, a explicação para você pegar um texto lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, lá num dos livros da lei, onde está escrito com todas as letras, no hebraico, traduzido na Septuaginta, traduzido para o português depois, com todas as letras está escrito: não fará para ti imagens de escultura. E uma pessoa que tem temor de Deus, uma pessoa que tem zelo por Deus, talvez seja melhor zelo do que temor, romanista, ela lê aquele texto 1, 2, 10, 20 vezes, e mesmo tendo zelo por Deus, aquilo não faz o menor sentido para ela. Entende? Porque é espiritual. Mas é isso que a gente está falando, é só o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que iluminou Paulo e os outros autores bíblicos a escrever, ilumina a mim e a você a entender. Tem uma citação aí do reverendo Hernandes, comentando esse versículo, que ele diz o seguinte: a mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. Entenderam, irmãos? A sentença? Claríssima, né? Há pessoas que são muito inteligentes, têm muita capacidade intelectual, mas elas não têm conhecimento nenhum de Deus. Aliás, talvez para envergonhar os que pensam ser alguma coisa, né? Deus escolheu as coisas loucas, né, do mundo. Talvez por isso, algumas das mentes mais prodigiosas, mais capacitadas de todos os tempos,
Deus não deu a elas o discernimento espiritual. Elas morreram dizendo no seu coração, não a Deus. Não é verdade? Infelizmente. Russell Shedd, comentando também esse versículo, diz que a revelação de todas as coisas diz respeito a coisas não apenas deste mundo, porque esse mundo está desaparecendo. Estamos aqui também dentro dessa visão de coisas espirituais. Vitor? São a mesma coisa. São a mesma coisa. Deus concede dons, conforme o texto mesmo diz lá em Coríntios, né? Uns para mestre, concede dons de profecia a uns, a outros de revelação, mas a base disso, o núcleo disso, o âmago disso, é a mesma afirmação. Elas são sinônimas. Elas caracterizam o fato de nós ouvirmos a voz de Deus e conseguirmos entender isso, assimilar isso para compartilhar isso. Nesse sentido, todos nós somos profetas. Porque qual é a função do profeta? A função do profeta, o ofício, melhor, de profeta, é anunciar a vontade de Deus. Correto? Esse era o ofício do profeta. E é isso que nós fazemos. Não é verdade? Quando você encontra um incrédulo, um descrente, diz para ele, cara, se você não... Você hoje está debaixo da ira de Deus, você é inimigo de Deus. Se você não se reconciliar com Deus por meio de Cristo, você vai sofrer eternamente o peso da sua desobediência, da sua rebelião. Você está sendo voz de Deus para aquela pessoa. Você está profetizando na vida daquela pessoa. Não esse mau uso que as pessoas falam de profecia, né? Mas nesse sentido, de trazer a vontade de Deus, de revelar a vontade de Deus, aí sim todos nós somos profetas. Esse é a nossa responsabilidade também, né? Versículo 18, irmãos. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, Paulo continua aqui, ele ainda está na mesma linha de raciocínio, dizendo que nós precisamos de uma sabedoria que nada nem ninguém na terra pode nos dar, nenhum professor dessa terra pode nos dar, nenhum filósofo, nenhum coach, é uma sabedoria diferente, é uma sabedoria que tem a ver com as coisas que são imperecíveis, com as coisas que não desaparecerão. Paulo, dentro dessa linha de raciocínio ainda, ele vai dizer que nós precisamos, ou que o Espírito Santo precisa iluminar os olhos do nosso coração para que nós tenhamos capacidade de enxergar isso, de enxergar aquilo que Deus tem a nos dizer. E o que Deus tem a nos dizer, em outras palavras, segundo Paulo, é a esperança do nosso chamamento e a riqueza da glória da sua herança. A esperança do chamamento, a riqueza da glória. O que quer dizer isso? Esperança do chamamento, a convicção, a certeza absoluta que o Espírito Santo coloca dentro de nós, dentro do nosso coração, de que, de fato, todas essas coisas com as quais nós convivemos diariamente, elas, mais dia, menos dias, desaparecerão, porque elas estão sendo preparadas, separadas para o fogo. Simples assim. E a riqueza da glória, do sacrifício, da obra, do chamado, da graça misericordiosa de Deus que nos alcançou por meio do perdão de Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Na literatura bíblica, o coração é o centro das emoções, né? Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, é como se ele estivesse dizendo, não adianta nós olharmos e vermos, né? É aquilo que a gente fala da fé em Cristo. Não adianta, ou não tem valor algum diante de Deus, uma fé intelectual em Cristo. Eu sei que Cristo existe, eu sei que Cristo viveu, eu acredito nisso tudo aí. Isso não é suficiente para a salvação. Nós precisamos de uma fé espiritual. Então, em alguma medida, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não basta nós vermos, conhecermos com os nossos olhos. Isso precisa se voltar para o centro das nossas emoções, para o nosso coração, para que Cristo faça morada ali e, de fato, haja algum resultado a partir daí.
Versículo 19, irmãos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo, ainda nessa linha, vai nos dizer qual a suprema grandeza. Eu ia dar um spoiler aqui, mas eu não vou, não. O que chama atenção a você aí no versículo 19? Quando nós olhamos para esse versículo, lendo todo o capítulo, ele vai passar direto, ele vai passar batido. Mas agora eu estou chamando a sua atenção apenas para o versículo 19. Leia, por favor, aí. Releia. O que salta aos olhos aí? Tem alguma coisa que Paulo está enfatizando? Tem alguma coisa que Paulo quer dar lançar luz? Alguma coisa? Veja quantas vezes Paulo vai falar sobre força, sobre poder, sobre grande quantidade, Veja quantas vezes no versículo 19 Paulo vai falar sobre isso. E é interessante, irmãos. Aliás, é interessante não. É muito interessante. Porque Paulo vai usar 4 palavras gregas no versículo 19, diferentes, para dizer a mesma coisa. Qual que é a intenção dele? A intenção dele é dar uma ênfase nesse poder de Deus, de lançar luz sobre esse poder de Deus, de tal maneira que os crentes de Éfeso, que viviam em meio à idolatria, sendo perseguidos porque criam num Deus que ninguém conhecia, que ninguém podia ver, que não era físico, enfim. Paulo quer lançar tanta ênfase nesse poder de Deus, para que os crentes de Éfeso se agarrem nesse poder, e isso, obviamente, chega até nós, para que nós possamos descansar na soberania, na majestade, na suprema grandeza, no poder de Deus. Tomara, irmãos, que você possa apreender aqui dos versículos 19, apreender com 2 Es, retirar do versículo 19 tudo que o Espírito Santo quer te dizer por meio da escrita de Paulo. Deus não é apenas poderoso. Deus não é apenas o ser mais poderoso de todo o universo. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E Paulo está tentando fazer a gente enxergar, porque a gente sabe que Deus é poderoso. Isso é um lugar comum, né? Você falar que Deus é poderoso, um crente falar que Deus é poderoso, é um crente falar que a água é molhada. Mas Paulo quer nos tirar disso. Paulo quer nos levar um pouco além. Olha para você ver. E qual a suprema grandeza do seu poder? O primeiro poder aí, a palavra no grego é dinamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Paulo está dizendo que esse poder de Deus equivale a uma dinamite, que é algo estrondoso, que é algo que tem em si um grande poder de transformação. Então ele usa a palavra dinamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Aí ele vai terminar e dizer, para com os que cremos, segundo a eficácia. Eficácia, aí a palavra no grego é energeia, de onde vem a nossa palavra energia. Então Paulo está usando um outro substantivo, uma outra palavra em grego, para nos falar sobre o poder de Deus, para que nós não fiquemos apenas travados, presos lá no poder, lugar comum. Estou conseguindo caminhar? Vocês estão conseguindo caminhar comigo? Como diz o Rodrigo, está tranquilo aí? O Rodrigo veio aqui na frente, eu já falei isso com ele, não sei se ele está nos assistindo agora. O professor Rodrigo, presbítero Rodrigo. Ele vem aqui na frente, pega uma aula de Malaquias, dá uma baita de uma aula que a gente sai daqui com a boca aberta, né? Aí na hora que ele está acabando, ele fala assim, não sei se foi bom, não sei se eu falei, mas melhor do que isso, só se Malaquias vier aqui e ensinar para nós o que ele queria falar. Mas vamos voltar para Paulo e para Efésios. E aí ele vai dizer, então, dessa energeia, que está lá na eficácia. Depois ele vai dizer sobre força, que é a palavra kratos, no grego. Então ele já usou 3 palavras com essa. Força, energeia, força, energia, poder. E ele vai encerrar o versículo 19 trazendo uma outra palavra, skios. Então ele usa 3 palavras diferentes para demonstrar o mesmo poder e para fazer com que eu e você saiamos da superfície, nos aprofundemos um pouco mais
E principalmente, irmãos, principalmente, tragamos glória ao nome de Deus, porque o seu poder é incontável. O seu poder é imensurável. O seu poder não há como nós, com a nossa compreensão, dar números a ele, dar um tamanho para ele. Irmãos, em síntese, Deus é capaz de qualquer coisa. Ah, pastor, mas essa situação aqui, Deus pode até ser capaz de qualquer coisa, Vitor, mas essa situação, essa aqui, eu acho que nem Deus. Deus é capaz de qualquer coisa. Deus é capaz de qualquer coisa, irmãos. Creiam nisso. Sabe quando que isso fica muito claro na nossa mente? E que também, por conta da nossa correria, das nossas preocupações, do nosso boleto que vence amanhã, do secularismo, do relativismo, a gente vai deixando, escapando, e aquilo vai fugindo da nossa mente e começa a não ter tanto poder assim, tanto valor assim. Volta para o Antigo Testamento e veja o que Deus fez. Lembre-se do que Deus fez na saída do povo do Egito, do deserto. Irmãos, Deus abriu um oceano. Deus abriu um mar. Tempos depois, quando da travessia para a Terra Prometida, Deus abriu um rio, que o próprio texto vai dizer lá com Josué, que o rio, por estar muito cheio, rompia suas barreiras, transbordava. E Deus fez com que esse rio secasse mais uma vez. As pragas do Egito, se você olha as pragas do Egito, que a gente já viu em filmes, em desenhos, e já ouviu tantas pregações a respeito dela, que elas se tornaram coisas comuns, releia com calma depois cada uma daquelas pragas e veja o tamanho do poder demonstrado por Deus ali, naquelas pragas. E talvez não, e certamente a maior demonstração de poder de Deus, irmãos, certamente a maior demonstração do poder de Deus, o fato de Deus pegar pessoas como eu e você, que tem um coração como o meu e o seu, e fazer com que essas pessoas sejam chamadas filhas de Deus. Não tem poder maior, demonstração maior de poder. Olha para você, olha para o seu coração, olha para o seu pecado, não para o seu pecado pontual, para os pecados que você comete, mas para a sua condição de pecado. E ainda assim Deus te amou. E ainda assim Deus perdoou os seus pecados. E ainda assim Deus adotou você. Quer um poder maior do que esse? Versículo 20, nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Então, irmãos, toda essa profusão de poderes e força e energia e domínio são demonstrados no poder salvador de Cristo, na obra redentiva, eleição, vocação eficaz, regeneração. O poder de Deus é a única fonte, ou única força, capaz de fazer alguém nascer de novo, a despeito de todo o relativismo e pragmatismo que vemos por aí. Relativismo, coloquei aqui, no sentido de que tantas pessoas não creem, né? Que, de fato, o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus são ofertadas em Cristo, tanto que zombam, escarnecem desse favor. E pragmatismo eu coloquei porque tantas pessoas acham, acreditam e pregam que você pode conquistar o amor de Deus de tantas outras maneiras, né? Então, para essas pessoas, não é tão difícil assim nascer de novo, convenhamos. Basta levantar a mão, basta sentir alguns arrepios, basta fazer uma boa oferta financeira. Então, não precisa demonstrar tanto poder assim, mas para nós que cremos, é uma demonstração de força inigualável. Nada, nem ninguém tem o poder de fazer isso. De tornar um ímpio, de tornar um inimigo de Deus em amigo de Deus. Essa é a manifestação do poder de Deus, a suprema, superlativa, maravilhosa, incomparável, inigualável grandeza do seu poder. Redimir pecadores e os conceder vida eterna. Tem uma citação aí do F.F. Bruce, que diz: a morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus,
mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. Essa é para o feed, hein? Essa é para o Instagram amanhã, hein? O status do WhatsApp. A morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus, mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. Fantástica essa frase. Vamos caminhar mais um pouquinho? Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então, esse poder foi demonstrado em Cristo, em sua ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar para não morrer nunca mais. O poder de Deus, então, esse grande poder de Deus é demonstrado na ressurreição de Cristo. E aí talvez você pense assim, mas pastor, Cristo não foi o único a ressuscitar. Nós temos outros casos, né, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas, irmãos, Cristo foi o único a ressuscitar para não morrer mais. Da maneira como Cristo ressuscitou, Cristo está agora, nesse momento. 8 horas e 20 minutos do dia 6 de outubro de 2022. Da maneira como Estevão, como os discípulos o viram subindo, da maneira como Estevão o viu quando da sua morte, seu apedrejamento, Cristo permanece até este momento. Ele está no céu com um corpo. Ele está no céu não sendo apenas espírito, ninguém mais. Então Cristo é, por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que Cristo é a primícia dos que dormem, porque ele é o primeiro a morrer, ressuscitar, para nunca mais morrer. E sabe uma outra pessoa que eu conheço que vai acontecer exatamente isso? Tu e Joe. Essa é a nossa herança, irmãos. Essa é a nossa promessa. Nós também, algum dia, morreremos e ressuscitaremos para nunca mais morrer. Olha que bênção. Até nesse aspecto da sua obra redentiva, Cristo nos representa. Cristo é o primeiro, né? Cristo está puxando a fila. É como se o que Cristo fez também nessa área, nesse aspecto, Cristo estivesse dizendo, olha, estão vendo o que está acontecendo comigo? É exatamente isso que vai acontecer com vocês. Por quê? Porque nós somos herdeiros tal qual Cristo. Não é assim que a Bíblia ensina? O filho adotado, ele não tem o mesmo direito que o filho legal? Nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Acho que pulei foi muito ali, hein? Então Cristo tem um corpo imortal e incorruptível, inaugurou uma nova raça, uma nova humanidade que não morrerá. Aí que eu queria chegar no ponto das primícias, né? Cristo inaugurou uma nova raça. Cristo inaugurou uma nova humanidade, um novo povo. E nós fazemos parte dessa raça, desse povo e dessa humanidade que habitará na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. E aí nós poderemos então dizer como Cristo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse poder é manifestado também na glorificação de Cristo, ainda no versículo 20. Pois ele assentou-se à destra de Deus, cumprindo a profecia do Salmo 110. Eu peguei como base aí para esse slide, irmãos, o finalzinho aí do versículo 20, onde diz que ele está à direita do Senhor nos lugares celestiais, glorificado, né, portanto. Um homem assentado no trono celestial, em seu corpo glorificado, conforme foram testemunhas os apóstolos e logo depois Estevão, muito embora Estevão vá ver Cristo de pé, né, à destra de Deus, nós entendemos que o fato de ele estar em pé ali é num aceno de recepção e de consolo e conforto para Estevão, que estava sendo apedrejado. Versículo 21. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, esse poder é ainda manifestado na exaltação de Cristo. Já falamos da
ressurreição, da glorificação, agora da exaltação, pois ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o segundo Adão. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus diz a Adão, o primeiro Cristo, quando ele diz a Adão, ponto, ou vírgula, quando ele diz a Adão, você terá domínio sobre todas as coisas. Você dominará sobre todas as coisas. Dará nome a todos os animais, dominará a terra, sujeitará a terra a você. Adão. E agora, esse poder, essa majestade, essa glória está no segundo Adão. Cristo Jesus. Aquele que entregou o sacrifício perfeito, aquele que foi obediente, aquele que disse sim a Deus, aquele que foi obediente até a morte de cruz, conforme Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, acima dos anjos e de todos os títulos e governantes humanos. Por que eu fiz questão de colocar no slide, já que o texto não está dizendo isso, de forma literal, que Cristo está governando sobre todos os governantes humanos? Por que será que eu pus isso aí, irmãos? Seria por quê? Eu coloquei isso aí porque tem 2 ou 3 semanas que a gente não dorme, né? Não é verdade? Os 10 dias que antecederam a eleição e agora os 10 dias que estão depois da eleição, a gente não dorme. Meu Deus do céu, e se fulano ganhar? E se Beltrano ganhar? O que vai ser de nós? E não sei o quê, e coça a cabeça, e pergunta. Ninguém mais fala de mais nada, a não ser de eleição, não é verdade? Então eu trouxe isso aqui, irmãos, para vocês se lembrarem e para eu me lembrar. Deus precisa trabalhar no meu coração isso, para nós nos lembrarmos que Deus governa sobre todas as coisas. A nossa confiança não está em governos humanos. A nossa confiança está em Cristo. Ok? Ah, pastor, então nós não precisamos orar, nós não precisamos escolher um lado, nós não precisamos... Claro que nós precisamos, mais do que nunca. Porque o que está diante de nós é uma situação... eu não sei se nós já passamos por isso, de ter uma divisão tão clara, uma diferença tão clara de propostas, de valores, de conceitos morais, tão clara como é agora. Talvez sempre houve, mas foi algo mais na surdina, mais escondido. Dessa vez está às claras, as propostas. Então nós precisamos sim orar, nós precisamos alertar o nosso povo, nós precisamos falar com o nosso povo, com os crentes no Senhor Jesus, que se nós votarmos errado, se nós votarmos em candidatos que apoiam agendas anticristãs, antibíblicas, como liberação de drogas, como aborto, como ideologia de gênero, como, enfim, como todas essas ideologias nefastas, satânicas, diabólicas, nós vamos pagar um alto preço. Nós vamos pagar um alto preço. Então nós precisamos sim alertar o nosso povo. Mas, irmãos, nós alertamos, nós oramos e nós descansamos em Deus. Depois você dá uma olhada lá no Salmo 5 ou 6, no Salmo 5. Senhor, de manhã eu coloco diante do Senhor. Senhor, de manhã o Senhor ouve a minha voz, eu coloco diante do Senhor a minha oração e fico esperando. É isso, irmãos. Nós vamos falar, nós vamos orar e nós vamos descansar em Deus, esperar em Deus. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo Ele faz conforme lhe agrada. Ok? Então é por isso que eu pus essa mensagem aí, para que a gente possa se lembrar quem é de verdade o grande governante dessa terra. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Cristo é o grande Kyrios, o Senhor de toda a terra, aquele que domina sobre toda a terra, e Deus lhe deu poder para isso. Deus lhe deu autoridade para isso. Ele vai dizer, lembra? Deus me deu autoridade, meu Pai me deu autoridade. E é por isso que ele depois compartilha com os discípulos essa autoridade. Então foi o próprio Deus quem deu a ele essa autoridade, para que ele dominasse sobre todas as coisas, para que ele seja o cabeça da igreja. Então o cabeça da igreja não é, nunca foi, nunca será
um homem. Deus não tem um representante na terra. Deus não tem um vigário na terra, alguém que o substitua, alguém que faça aquilo que ele fez. Deus não tem um mediador terreno. Mediador entre nós e Deus é Cristo. A igreja do Senhor não tem um dono. Pastor não manda igreja, presbítero não manda igreja, bispo não manda igreja. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ok? E, finalmente, irmãos, o versículo 23 vai dizer que essa igreja, citada no versículo 22, é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja a responsabilidade, não que você não soubesse disso, não que eu não soubesse disso, mas veja a responsabilidade que você tem enquanto membro da igreja. Ah, sim, perdão. Obrigado aí, meu assistente. Tem uma citação do John Stott sobre o versículo 22, comentando esse texto. Todas as coisas abrangem não apenas o universo material, citando aí o versículo 22, mas também, especialmente, todos os seres inteligentes, bons e maus, angelicais e demoníacos, que o povoam. Cristo domina sobre esse universo e esses seres. Ou seja, Cristo domina, inclusive, sobre os anjos. Ok? Muitas pessoas... Ainda bem que o Felipe me alertou para esse slide, que aí eu me lembrei de alguma coisa que era importante falar. Muitas pessoas, não por maldade, porque aprenderam assim, entenderam assim, a tradição os fez assim, a cultura os fez assim, acreditam em anjos. E oram, quer dizer, acreditam em anjos, não acreditar tem que acreditar porque anjo existe. Oram para que os anjos as protejam. Elas têm anjo da guarda, elas têm um anjo para diversas situações, né? Circunstâncias que poderão acontecer ao longo do dia. Elas oram pedindo a Deus, pedindo aos anjos que as protejam. Irmãos, os anjos são submissos a Cristo. O versículo 22 está dizendo que os anjos estão abaixo em hierarquia de Cristo. Então, para que você vai pedir aos anjos? Os anjos são ministros de Cristo. Eles trabalham em favor de Cristo. Eles trabalham segundo as ordens de Cristo. Para que, se você tem acesso a Cristo, que é o seu irmão mais velho, você vai pedir aos anjos? Então, caso você faça isso, creio que não, pela maturidade que vocês já alcançaram, mas caso você coloque as suas orações, que os anjos me protejam, que os anjos protejam meu filho indo para a escola, irmãos, peça ao chefe dos anjos. Peça a Deus, por meio de Cristo, e Deus, por meio de Cristo, enviará, então, os anjos, caso ele entenda que há necessidade. É isso aí. Não, vamos continuar aqui. Versículo 23. É isso aí. Versículo 23. A igreja de Colossos também estava vendo anjos em todo lugar, Fábio. Diácono Zé Fábio. Olha lá em Colossenses depois. A igreja se reunia e estava vendo anjos voando por todo lugar. Então, nós somos, agora sim, voltando na responsabilidade nossa como igreja, você será lembrado, no versículo 23, da responsabilidade que você tem como igreja. Por quê? Porque você não é um ser independente. Você é parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. O que isso nos diz, irmãos? Isso nos diz que nós não podemos viver a igreja sentado no sofá da nossa sala. Isso nos diz que nós não podemos ser crentes no Senhor Jesus e dizer que nós fazemos parte de uma igreja sentado no sofá da nossa sala com o controle remoto na mão. Isso não é ser igreja. Igreja é isso aqui, ó. Igreja é isso aqui. Igreja está sentado nesses bancos. Igreja é acabar o culto, o Jefferson chegar no Vitor e falar: Vitor, como é que você está? Como é que está? Está tudo bem com você, sua família? Algum motivo de oração? Precisa de alguma coisa? Eu posso te servir de alguma maneira? Igreja é você olhar ali no olho do Davi e no final do culto chegar: Davi, está com o olho meio caído, meio triste. Aconteceu alguma coisa? Está com algum problema? Posso orar por você? Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser corpo. Não tem como a gente ser corpo, nós aqui, o cabeça da igreja aqui, e uma parte do corpo, sabe-se lá onde. É óbvio que nós sabemos
que, eventualmente, algum de nós pode se ausentar do culto por algum problema, por alguma dificuldade, uma enfermidade. Estou dizendo, nessa nova onda que existe aí, né? Nesse novo conceito que existe aí, especialmente pós-pandemia, porque a pandemia foi a desculpa que algumas pessoas precisavam para se ausentar de vez, né? Já gostava de ficar no sofá, já não queria comprometimento nenhum com a igreja, e a pandemia veio para te autenticar isso e te referendar isso, e enfim. É dessa onda que está invadindo as igrejas aí que eu estou dizendo. Não estou falando de faltas eventuais, estou falando de pessoas que não têm compromisso com a igreja, não querem nada com a igreja, mas que dizem fazer parte de uma igreja. Você encontra com elas no trabalho, no ônibus, em algum lugar assim. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja tal. Não é nada. Não é. Não é. Se a pessoa fizesse uma segunda pergunta, que legal, e como é essa igreja? O que foi pregado lá domingo? Domingo eu não fui. E no anterior? Não sei. Tem alguém doente lá? Morreu alguém essa semana? Morreu algum familiar de algum membro da igreja lá? Não tem como te falar isso, não sei. Isso é igreja, irmãos? Em que lugar que é essa igreja? Veja se foi por essa igreja que Cristo morreu. Veja se esse é o plano de igreja na mente, no coração de Cristo, quando Ele escolheu para ser um povo. Enfim. Então, Cristo enche, Cristo, a tudo enche, pois nele Deus realiza todos os seus propósitos. Finalzinho do versículo 23 aí, ó. A qual é o seu corpo, a igreja, né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, pois nele Deus realiza todos os seus propósitos, realiza a completa vontade de Deus. Todas as coisas convergem para Cristo. Todas as coisas voltarão para Cristo. Todas as coisas andam segundo o poder, a vontade e os propósitos de Cristo. Nós não estamos à nossa própria sorte, irmãos. Uma banda carioca lá dos anos 1980, a maioria de vocês aqui não era nem nascida ainda, cantava assim: o acaso vai me proteger. Isso saiu da mesma boca que saiu: se me adorares, te darei todas essas coisas que consegues ver. Saiu da mesma boca que falou: quem disse que você não pode comer desse fruto? Não é bem assim. Saiu dessa mesma boca. Porque nós sabemos e cremos na doutrina da providência de Deus, que diz que cada um dos nossos pensamentos, dos nossos passos, dos nossos dias, estão contados e administrados por Deus. Amém? Porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. Perguntas? Muito bem. Acabamos o capítulo 1 de Efésios. E o capítulo 2 de Efésios deve demorar mais do que o capítulo 1, tá? Porque só nesse versículo 1 aí nós vamos ficar aí um bom tempo. Só no versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Queria muito agradecer a vocês por terem vindo, por estarem aqui. É muito bom quando nós estamos aqui ministrando o estudo e a gente tem uma quantidade expressiva de pessoas como nós temos na noite de hoje. Claro que seria melhor que mais pessoas estivessem aqui, até para que elas pudessem reproduzir aquilo que nós falamos aqui. Mas hoje, pela graça de Deus, nós temos um bom